E aí, essa galera, beleza, pessoal? Vamos iniciar agora as aulas, né? E conteúdo de segurança da informação. Lembrando a vocês que segurança da informação é um tema não específico da computação, nem da tecnologia da informação. É uma área que está conectada a diversas outras áreas, né? E os conceitos que a gente vai estudar aqui estão relacionados com diversas áreas diferentes, beleza? Então, primeiro a gente inicia citando, identificando os princípios básicos da segurança da informação e um conceito geral de segurança da informação. Desde que segurança da informação você pode conceituar de diversas formas, né? É um conceito que eu trago para vocês é que a segurança da informação é uma área que consiste em preservar exatamente esses três princípios aqui, ou propriedades, né? Existem outros princípios, outras propriedades, vamos falar assim, adicionais, mas a gente vai ver mais à frente um pouco nesse momento aqui, né? Vamos falar dessas três, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Então, se um desses princípios aí for quebrado, ocorreu o quê? Um incidente. Se você não garantir um desses princípios aí, quanto à informação que está sendo preservada, ocorreu o que a gente chama de incidente. Então, o que seria confidencialidade, né? É exatamente o fato da informação não estar disponível para quem não tem autorização. A gente chama de entidades não autorizadas. Essas entidades, elas podem ser desde pessoas, né, que tentem acessar uma certa informação sem autorização, até mesmo robôs, né, bots que possam tentar acessar essas informações e, claro, né, para analisá-las, inclusive, né, robôs com inteligência artificial podem conseguir fazer algo desse tipo e transmitir para seres humanos, para outras pessoas, né, para outros agentes que provavelmente também não teriam autorização para isso. Então, a confidencialidade é o primeiro princípio da segurança da informação, princípio básico. Outro princípio é a integridade. A integridade, ela vai falar de quê? Ela vai falar que a informação ela não pode ser alterada de forma indevida. Né? A informação que você, por exemplo, transmitiu, né? A informação que está sendo manipulada, ela é fidedigna. Ela não foi corrompida, beleza? Ou seja, ela é íntegra. Do jeito que ela saiu da origem, ela chegou no destino. Tá? Ela não foi modificada, essa é a palavra, ela não foi alterada. Então, quando você garante isso aí, você está garantindo integridade daquela informação. Por fim, a disponibilidade, está faltando D aqui, né? A disponibilidade, que é, deixa eu disponibilidade, que é o fato da informação estar acessível, né, utilizável, né, sobre demanda para quem é autorizado. Né? Ou seja, eu busco a informação, eu tenho autorização, parte do princípio tá já, né, que eu tenho autorização. Busco a informação está lá. É o fato de quando você tem, por exemplo, um site, um sistema que caiu, que saiu do ar, devido a que a grande quantidade de acessos, por exemplo. Então, isso aí leva com que a informação não esteja disponível. Então, esse princípio foi atacado, né? Ocorreu um incidente ali. Então, a informação está acessível, utilizável, sob demanda. Ou seja, para quem tem autorização, a informação está lá. Então, a segurança da informação, ela pode ser, digamos assim, os princípios da segurança da informação podem ser divididos nesses três que a gente chama de um tripé básico. Né? E aí estão recursos, né, que a gente pode utilizar para cada um desses casos. Né? Por exemplo, no caso da confidencialidade, como é que eu posso garantir isso? Então, eu posso garantir com criptografia, né? Com esteganografia, a gente vai falar desses termos mais à frente, tá? A integridade, eu posso garantir com o uso
do recurso de hash, de uma função hash, né? Que a gente vai falar mais na frente. Mas talvez vocês não tenham ouvido falar nesse termo hash, mas é mais ou menos o seguinte: imagina que tu está enviando uma mensagem de A para B, né? Então tu pega essa mensagem e transforma essa mensagem, vou falar assim de forma grosso modo, em um código, né, menor, resumido, da mensagem original. Usa um algoritmo e faz isso. Gerei um código, beleza. Esse código, a partir desse código eu não consigo chegar no original mais, tá? Mas eu, quando envio a mensagem, eu não envio só a mensagem, eu envio a mensagem e o código, que foi resumido daquela mensagem. Quando a mensagem chega no destino, o que é que o destino faz? O B faz. Faz o mesmo processo, usa o mesmo algoritmo e gera aquele código novamente. E aí o que é que ele vai comparar? Os códigos. Se os códigos forem iguais, é porque a mensagem não foi corrompida, né? Criar backup de dados, né? A criptografia também, né? No caso, para confidencialidade, eu acredito que vocês já ouviram, né? Mesmo quem está iniciando aqui nos estudos, ouviu falar no conceito de criptografia, é o fato de você, vamos falar assim também, a grosso modo, embaralhar um conteúdo, um texto, de forma que quem veja aquilo ali não entenda, né? Não entenda o que está escrito ali. E aí só vai entender quem? Quem tem uma chave que desembaralha esse texto. Vamos pensar assim, vamos imaginar que você está mandando um texto em português, né, e ninguém entende de inglês, só você e seu amigo, vamos falar assim, tá? Então você pega aquele texto, traduz para o inglês e manda para seu amigo. Chega lá, seu amigo usa uma regra, as regras, vamos falar dessa forma, né, e traduz novamente para o português para ele entender, né? Então aquele texto que foi em inglês ali transmitido, né, isso é um exemplo bem um exemplo bem assim fora da nossa realidade, né? Mas para que você entenda só o conceito, né, da criptografia que a gente vai discutir mais à frente. E a disponibilidade você tem no breaks, vocês conhecem, geradores, né? Recurso de RAID também que a gente já falou em outras aulas, para você garantir a disponibilidade. Beleza? Então, por hoje é isso aí. Vamos lá, até nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, galera, estamos aqui de volta, falando agora com mais detalhes sobre os malwares, né? Dividi aqui em algumas partes esses malwares. A gente vai iniciar pelos vírus, os mais comuns malwares aí, conhecidos, né? Então, característica dos vírus, né? Primeiro, já falei, se propagam e inserem cópias, né, de si mesmo. Vou só colocar aqui inserem, beleza? Cópias de si mesmo. Ou seja, ele está lá, você precisa, né, de ser ativado pelo usuário, e aí uma vez que isso acontece, né, ele vai infectando, inserindo cópias de si mesmo, né, vai se anexando, vai se hospedando em arquivos da máquina, né? Então ele vai se anexando e hospedando em arquivos e programas da máquina, né? Mas ele depende dessa execução do hospedeiro para ele ativar, diferente de outros malwares aí que a gente vai ver. Então ele vai se replicar de várias formas, tá? Esses exemplos aí, esses tipos de vírus, eles vão caracterizar essa replicação de várias formas, né? E aí uma vez que ele foi replicado, né, uma vez que o código malicioso está lá no sistema, né, aí é que ele vai realizar de fato ele vai de fato realizar a ação maliciosa, né, que pode ir aí né, uma vez replicado, né, no sistema, podem ser diversas funcionalidades ruins realizadas na máquina, né? Por exemplo, realizar mensagens indesejadas, né? Tornar o sistema lento, né? São exemplos aí que você pode ter, né? Tipos de vírus. Vírus de arquivo, que é aquele vírus mais tradicional. Eu não ia detalhar aqui para não ficar muito grande, mas eu vou apenas especificar aqui características principais. Tipos de arquivos, vírus de arquivos, né? É aquele vírus tradicional que se hospeda no arquivo. Vírus de bot,
que é aquele vírus relacionado à inicialização do sistema, né? Ele ataca a inicialização do sistema, o MBR0 lá no HD, por exemplo. E a partir dali ele se replica para o sistema todo, para outras áreas do sistema, né? O vírus furtivo, como você pode imaginar, é um vírus que ele é desenvolvido para não ser detectado por um antivírus, né? Aí a gente tem um vírus polimórfico e metamórfico. Eles têm características semelhantes, né? Porque, por exemplo, tanto esse polimórfico, também visto como um vírus mutante, né? Ele vai estar se transformando a cada infecção, e aí dificulta a ação, por exemplo, do antivírus, que a cada transformação, a cada mudança, né, ele mutante, o antivírus ele utiliza assinaturas, né, para detecção de vírus, né? Então vai, digamos assim, impossibilitar que o antivírus detecte, porque aquela nova formação do vírus não existe ali na base dele, né? Então, ele altera características do próprio vírus, né? E o vírus metamórfico também tem essa característica de se transformar a cada infecção, só que ele tem uma diferença do polimórfico, que ele se reescreve, tá? Tem o vírus de script, vírus de macro. Vírus de script é aquele vírus que você, por exemplo, quando entra num site malicioso, tem um script lá que é executado numa página web, né? Que é um script que pode ser interpretado, na verdade, a melhor palavra seria essa, pelo próprio navegador. Vírus de macro são vírus que normalmente infectam esses softwares de ferramentas de escritório, como Word, Excel, né, a própria ferramenta também do LibreOffice. E tem um vírus também uma característica de vírus, algum tipo de vírus diferente, que é o chamado time bomb, né, aquele vírus que é agendado, né, ele é programado para ser realizado em uma certa data, em um certo momento. Normalmente é conhecido por datas, né, teve vírus que fizeram isso por ser agendados por datas, digamos que conhecidas, né, como sexta-feira 3, tem também vírus do Dia dos Namorados, tem vírus relacionados a acidentes nucleares em Chernobyl, entre vários, né? Então, só uma característica aí do vírus. O worm, gente, ele tem... o worm, na verdade, só para que eu não coloquei aqui, né? Mas o conceito de worms, né? Que a gente chama que é escrito para muitos serem lidos, ou seja, é de se espalhar. A principal característica do worm é essa, é buscar vulnerabilidades, né, de forma independente. Ele vai se replicando, replica-se, as pressas aqui às vezes, automaticamente, né, e ataca principalmente o consumo de tráfego de uma rede. Ele vai buscando vulnerabilidades, vai se independentemente, ou seja, ele não precisa de um arquivo para estar hospedado, ele vai se replicando automaticamente, consumindo o tráfego, por exemplo, da rede, e ele é ativado simplesmente, né, após ele ter uma realização de um evento específico. Por exemplo, coloquei uma mídia no meu computador, tem um worm ali, ele tchau e benção, ele já conectou-se ali àquele computador e já sai buscando vulnerabilidades na rede, tudo mais, né? O bot, ele tem uma semelhança com o worm, o bot. Né? Ele também se replica de forma semelhante. Agora, essa principal característica de um bot é que, apesar de ser similar ao worm, é que o mecanismo dele de comunicação permite que ele seja controlado remotamente, né? Ele é controlado, como está aqui, ó, controlado remotamente. Também é utilizado para ações repetitivas, né? No caso aí se passando por um humano, mas é um robô, né? A máquina ela fica de fato infectada como se fosse um zumbi,
né, a máquina passa a ser controlada por outros, né, para exatamente ações maliciosas. Por exemplo, pode ser controlada por outros para quê? Para enviar spam, para congestionar sites. E aí quem está agindo ali é aquela máquina. É um zumbi. Entendeu? É um zumbi. E aí qualquer ação contra vai ser contra aquela máquina ali. Mas quem está realizando é alguém remotamente, porque existe ali um bot. Um botnet é um bocado de camarada desse. Ou seja, é uma rede cheia de computadores zumbis. Porque essa rede, com vários computadores agindo, ele vai permitir uma capacidade computacional maior do que apenas um computador, né? E aí uma forma até de evitar a prática desses zumbis é o uso do CAPTCHA. Acho que vocês estão todos acostumados aí, né? O que é o CAPTCHA, que é essa ideia de você, na tela lá do computador, por exemplo, informar caracteres, por exemplo, caracteres difíceis de você enxergar, disformes, né? Que vão autorizar o seu acesso ali ao garantir que é um ser humano que está ali. Hoje em dia também é muito comum você usar meio que uma quebra-cabeça, né? Você arrastar um botão até um certo ponto, né? Para você garantir que é um humano que está ali e não um robô que está acessando aquilo ali. O Trojan, já falamos, né? Um pouco na aula passada, mas é um software normal que costuma fazer o que ele propõe, só que ele esconde uma ação maliciosa, né? Esconde uma ação maliciosa. Ele é conhecido como esse nome por causa do velho presente de grego, né? Dado pelos gregos aos troianos, ou seja, lembra lá o cavalo de Troia? Pronto, vem daí. Parecia lá um cavalo, um presente de madeira, mas dentro tem o quê? O exército grego que invadiu Troia, né? Então, e também tem uma característica de não se propagar automaticamente, semelhante ao Worms, por exemplo, né? E também o próprio vírus, né? Então, galera, valeu, um abraço, por hoje é isso aí, que Deus abençoe vocês. Próxima aula a gente continua. Fui! E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai trazer alguns tipos de mecanismos de ataque, tá? Em segurança da informação. E a gente inicia aí pelo ataque de engenharia social, um ataque muito comum, né? Conhecido, né? Onde o atacante, vamos falar assim, né? Ele tenta primeiramente criar uma relação de confiança, né? Com a pessoa, né? Para obter informação. E aí a técnica é baseada nessa relação de confiança, né? Uma arte de contar mentira de forma convincente, né? É o ataque mais comum que você vê aí no dia a dia. Normalmente você recebe no seu celular ligações, mensagens, né? Com vantagens, muitas vezes. São, são tipos de ataques caracterizados como ataque de engenharia social, onde a ideia é conseguir obter informações, né? Esse é o principal objetivo, através dessa conversa bonita, né? Dessa arte de mentir que algumas pessoas têm. Então, esse é um ataque conhecido na segurança da informação. Outro tipo de ataque, esse aí com obtenção com o objetivo, né, de deixar o sistema indisponível, né, que é o chamado Denial of Service, né, DOS, é o ataque de negação de serviço. Esse ataque, ele ataca a disponibilidade do sistema, né? De que maneira? Sobrecarregando o sistema. Né? São ataques que tentam, por exemplo, fazer com que o sistema pare de funcionar. Então você vai atacar o quê? Aquele princípio da segurança da informação que a gente chama, né, que a gente falou, de disponibilidade. É muito comum também se usar um bot, né, ou um worm, para o quê? Para carregar aquela rede, sobrecarregar aquela rede, né, com vários pacotes sendo enviados repetidamente para o servidor ali, com o objetivo de derrubar a rede. Um ser humano
tentando fazer isso, é meio que quase impossível, né? Você conseguir ficar realizando vários acessos a um sistema até derrubá-lo. Mas você tem um robô, né? Um software, né? Não deixa de ser um software, tá, gente? Quando fala um bot, um robô ou um software, é um software mal intencionado. Não imagina que é um robozinho andando e fazendo isso não, tá? Então, esse tipo de ataque aí é o ataque de negação do serviço. Existe também o DDoS, né, que na verdade ele utiliza um botnet, né? São vários zumbis, digamos assim, né? Na verdade, são várias máquinas de forma distribuída, esse outro D aí de distribuído, tentando fazer com que o sistema caia, beleza? Ataque de força bruta é aquele ataque, por exemplo, para você tentar adivinhar uma senha, né? Você ficar tentando até acertar aquela senha. Então imagina aí que você tem uma senha de 4 dígitos, né? Quantas tentativas você vai ter? Você pode botar lá 0001, 0002, ou seja, se o sistema te permitir fazer várias tentativas, se você tiver tempo, né? Você vai até 9.999, não é nada tão impossível, né? De se fazer. Até que você vai encontrar a senha daquele sistema, né? Então, quanto mais forte uma senha, maior aumenta o seu sistema e evita esse ataque de força bruta, beleza? Esse é o conhecido ataque de força bruta, também comum e algumas vezes até utilizado por alguns iniciantes, né? O IP spoofing, né? Essa técnica aí, normalmente, ela é uma técnica que é normalmente empregada para quê? Para atacar a autenticação de uma rede, né? Baseado em quê? Baseado no endereço IP. O atacante, nesse caso aí, ele clona o IP do usuário, tá? Ele se passa por esse IP do usuário, né? Ele se faz passar pelo usuário que tem autorização para explorar algum recurso no sistema, né? E aí ele passa a ganhar autorizações na rede, ao qual ele não tinha. Ele é mascarado, né? Ele copia, como ele clona o IP. Então, o IP do usuário legítimo, na verdade, é clonado. E aí o invasor vai explorar o sistema como se fosse aquele outro usuário, né? Então, assim, o IP clonado na verdade, o usuário vai se passar pelo outro e isso vai fazer com que tudo que aquele usuário invasor está fazendo, né, possa ficar registrado, né, como se fosse o legítimo usuário. Beleza? Então esse também é um tipo de ataque. A gente vai parar por aqui hoje. Agora, né, daqui a pouco trago mais tipos de ataques e depois alguns principais, não vamos falar de todos, mas os principais mecanismos de defesa. Beleza? Um abraço, galera. Que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, galera? Beleza? Voltamos aqui com mais tipos de ataques, tá? Um outro tipo de ataque, assim, bem importante de falar para vocês, é o Ping of Death. Ou seja, esse ataque, ele simplesmente consiste em enviar um pacote, para quem já viu as aulas de redes, né? Um pacote TCP/IP, né? Com protocolo, com arquitetura TCP/IP. Só que o pacote que ele envia é um pacote grande, tamanho maior do que o permitido. Normalmente, pela máquina, um pacote muito grande, né? Normalmente, o que a rede TCP/IP faz é ela pega as mensagens, né, os dados que são enviados e quebra em pequenos pacotes, né? E esses pacotes são roteados da origem até o destino. Aula de redes lá, eu dei uma noção disso aí. Agora, quando o pacote é maior do que o permitido, isso faz com que o sistema possa ficar indisponível, né? Então esse tipo de ataque ataca a disponibilidade do sistema também. Um outro ataque muito comum, inclusive muito conhecido, né, é o phishing, né? Ou phishing scam, ou enfim, tem esses nomes aí que podem ser utilizados, tá? O phishing, na verdade, ele é um fraude que funciona da seguinte forma, pessoal. A pessoa que quer dar o golpe, né? O golpista, ele tenta enganar o usuário, né?
para principalmente obter dados dele, né? E esse phishing tem uma característica de esses dados serem financeiros, tá? Mas não necessariamente, mas ele é relacionado à questão de dados financeiros, esse nome aí. Esse phishing vem de pescar, né? Ou seja, o cara cai na isca. O que é a isca? Primeiramente, o cara muitas vezes usa ali umas técnicas de engenharia social, né? Mas qual é a ideia? Qual é a isca? O cara, por exemplo, manda um link, né? Você confia na pessoa, ó, o cara te enganou, mentiu para você, mandou um link de quê? Um link, por exemplo, que vai para uma falsa página do teu banco. Tu acha que está na página do teu banco, a página é idêntica do seu banco, né? Mas não é a página do teu banco, é a página de um site fraudulento. E aí tu vai lá, coloca teus dados bancários, de acessar, enfim. E quando tu entra, é óbvio que tu não vai entrar na tua conta, né? Porque você já foi pescado, digamos assim. Vai dar um erro, vai dizer que está fora do ar naquele momento, tá, mas na verdade, quando tu colocou ali, ele captou a tua senha, captou todos os dados que ele pediu para você, né? E muitas vezes isso aí é o máximo de dados que eles conseguirem, eles vão te pedir, né? Então esse é um tipo também de ataque conhecido, né? O farming funciona da seguinte forma. Antes de tudo, lembrar para vocês uma coisa. Quando você entra na internet, você digita um endereço de uma página, né? Aquela URL lá, todo o endereço www, HTTP, que é o protocolo, dois pontos, barra, barra, dentro daquele padrão, né? Aí o www, porque eu estou lá numa rede web, eu estou lá estou acessando um recurso na web, né? Então eu boto www lá, ponto no domínio lá, enfim, .com.br, o que seja. Aquela URL, né? O que é que acontece? Antes de tudo aparecer para você, o que é que acontece, né? É consultado, existe um servidor que a gente chama servidor de DNS, né? Que é um Domain Name Server, né? Que é que ele faz? Ele pega aquele nome da página, que é meio que um mapeamento, né? E retorna o IP de onde aquele site, onde aquele recurso, né? Não vou nem dizer um site, mas onde aquele recurso que você está acessando se encontra na internet, se encontra na web. Ele retorna o endereço IP, né? Então é isso que funciona, é assim que funciona, beleza? O normal, né? E aí onde é que está o farm, né? É basicamente como a gente pode até classificar ele como um phishing, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai alterar, né, o IP que é direcionado, né? E aí você é direcionado a uma página falsa. Na verdade, tu digitou de fato ali a página, né, do que tu gostaria, aquele recurso que tu gostaria, mas ali como existe, como você, digamos, está infectado com um farm, com um software malicioso, que seja um tipo de ataque que aconteceu, alguém invadiu, alguém tem acesso ao seu sistema, ele consegue ali mudar, né, redirecionar o resultado do servidor DNS. Né? Qual o propósito? O propósito é capturar suas informações, né, para um servidor falso, né, e aí permitir a ação de golpistas. Né? Ele tem um propósito semelhante ao phishing, né? Ele meio que engana, né? Faz com que você pense que está num lugar, mas não está em outro. Beleza? É só que de maneiras diferentes. O spam, acho que todos conhecem, né? São aquelas mensagens indesejadas enviadas para vários destinatários em e-mails, por exemplo. É um tipo também, né, não é um ataque no sentido de você perder acesso ao seu sistema, de obter informações, mas é incômodo, tá? O nome da pessoa que faz isso é um spammer, né? E normalmente é relacionado com propagandas, né, o spam. E tem também um hoax, que é na verdade um boato, né? Um boato, são mensagens de correntes, por exemplo, aquelas lendas urbanas. Isso mesmo antes da internet, bem antes da internet já existia, né? Aquelas correntes que aconteciam, um passava para outro, dizia, eu vou te dar isso aqui, faz um pedido, e enfim. Coisas desse tipo, até relacionado muitas vezes, usando da fé das pessoas, né? Muitos conseguiam transmitir esses boatos, né? Hoje em dia, o nome disso é fake news, né? Mas já existe há muito tempo, né? Só mudaram o nome, né? Enfim,
Mas é isso aí, né? Os principais tipos de ataques. A gente falou aqui, falamos dos softwares maliciosos, falamos de diversos conceitos de ataques em segurança da informação, o que é mais do que necessário para você que está aí querendo aprender o suficiente, os conceitos básicos de informática em segurança da informação, seja para o seu trabalho, seja para a sua vida pessoal, seja para um concurso público. Beleza? Então na próxima aula a gente vai trazer alguns conceitos de anti-malwares, né? Alguns recursos, né? Algumas técnicas para alguns mecanismos de segurança, tá? Então, mecanismos de proteção, vamos dizer assim. Então até lá, galera. Valeu, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, galera, beleza? Estamos aqui agora novamente para falar de mecanismos de proteção. Um bem conhecido é o firewall, tá? O firewall, pessoal, ele, como eu tinha dito, ele em geral é restritivo, né? Ele proíbe tudo e vai permitindo aos poucos, mas isso é tudo configurável, né? O firewall ele evoluiu bastante, como a gente vai falar, né? Vai falar mais aí mais na frente. Mas a ideia geral do firewall é restringir o acesso externo. Isso tanto em uma rede, o firewall ele pode ser de rede ou do próprio computador, tá? Então assim, eu teria muito a falar de firewall aqui, mas isso não é o interesse dessas aulas, né? Aqui é para dar uma noção, uma ideia, um conceito, caracterizar, né? Para os conceitos básicos mesmo de informática, beleza? Então assim, ele vai proibir acessos externos do computador, é um mecanismo que vai proibir, impossibilitar que computadores externos, né, acessem a rede ou um computador. Claro que isso tudo configurável, né? Você não pode proibir tudo e aí você fica inacessível na rede, né? Basicamente o firewall é isso, tá? É importante saber que o firewall ele proíbe de acessos externos. Um ataque, por exemplo, que aconteça por dentro do próprio computador, ele não vai, né, ter a proteção, a não ser que ele tivesse função de antivírus, que não é o caso, né? Ele não é um antivírus, ele não é um anti-malware. Aí sim seria um anti-malware internamente no computador para acessar e para proteger aquele computador. Porque o ataque foi internamente. O próprio usuário lá acessou um arquivo infectado, né? Então esses firewalls eles podem ser tanto softwares, né? Firewalls lógicos, softwares, ou seja, firewalls, por exemplo, que são instalados no próprio sistema operacional. O Windows traz, né, o seu próprio firewall. Os sistemas operacionais normalmente trazem instalados no seu software um próprio firewall, né? E também de hardware, né, componentes físicos, né? Esses firewalls de softwares, eles normalmente verificam se esse acesso remoto é ou não permitido. É claro que isso existe uma complexidade tremenda aí, né, no uso de firewalls, tá? Então assim, não é simplesmente, isso é permitido ou não. Isso, a grosso modo, é isso aí, tá? Os firewalls hardware são equipamentos independentes, equipamento físico mesmo, como um roteador, como outros equipamentos, que aí são normalmente usados em conjunto com servidores lá em grandes empresas, né, para impedir que acessos não autorizados, né, cheguem a uma rede, beleza? Os firewalls eles foram evoluindo, né, desde restringir apenas tráfego baseado no IP, por exemplo, esse IP não pode acessar aqui, ou todo IP pode, todo IP não pode, esse aqui pode, esse pode, ou seja, baseado apenas no IP, né, e foi evoluindo e foi aumentando aí com o passar do tempo em novas gerações, né? Então, por exemplo, passou a analisar pacotes, características dos pacotes, né? O Firewall começou também a ter a característica de Firewall stateful, ou seja, de estado completo, né? Digamos assim, traduzindo a grosso modo, o que seria isso? Né? O Firewall stateful, né? Que ele, na verdade, ele armazena o estado das conexões, né? E aí ele filtra, faz as suas filtragens baseadas nesse estado, né? Ele vai pegando, vai armazenando as conexões anteriores, né? E vai salvando, vai perdendo aquelas comunicações anteriores.
né? E aí ele foi evoluindo até firewalls de acesso FTP, né? Firewalls de acesso HTTP, né? Como em HTTP o acesso a páginas, né? Como a portagem de entretenimento, por exemplo. O firewall começou, você entra num site lá e usando o protocolo HTTP e ele analisa ali aquele site, analisa aquele acesso via esse protocolo, né? O HTTPS também, que é protocolo também de segurança. Então ele passou a, por exemplo, a restringir, por exemplo, acesso apenas a HTTP, HTTPS, FTP, né? Independente, porque o que acontece, gente? Como na aula de redes lá, né? Acontece. Quando você faz um acesso numa rede, na internet, um serviço que você está usando, enviar e-mail, por exemplo, baixar um e-mail, sem ser pela página web, sem ser pelo web e-mail, são portas diferentes. Comunicações realizadas através de portas lá do seu sistema operacional que realiza essa comunicação. Você entra na web, você acessa um site, tem uma porta 80. Né? Então você vai para acessar um site pelo HTTPS, é outra porta. Você envia arquivos via protocolo FTP, outra porta. Você acessa arquivos via protocolo FTP, outra porta. Você acessa remotamente um sistema, um outro computador. Tudo isso usando uma rede de computadores. Outra porta. Então são várias portas existentes. Né? Então, assim, o Firewall, muitas vezes, ele foi evoluindo, né? E aí ele foi criando restrições, né? Restringindo o acesso, por exemplo, a protocolos, por exemplo, desconhecidos do HTTPS. Então, não conheço esse protocolo aqui, eu não vou permitir que exista essa comunicação com o meu sistema computacional. Né? Então, esses firewalls foram evoluindo e com o passar do tempo, né, hoje, isso aí há 20, 30 anos atrás, já havia essa evolução de firewalls, já existia. Né? Então, além desse conceito de firewall, dessa evolução, desses tipos de firewalls que existem, a ideia do firewall, né, de proteger o sistema computacional, a rede, e acessos externos, né, um conceito importante também é o de proxy. Né? Proxy. O conceito de proxy ele é totalmente relacionado a analisar endereços IP que entram e saem de uma rede. Né? Na verdade, você pode ter um firewall de proxy, ou você pode ter um servidor proxy lá, um servidor que vai o quê? Tudo que vai sair do dentro do computador, do seu computador, toda a requisição que sai do seu computador, na verdade, primeiro passaria por um servidor de proxy, que vai analisar aquele site que você quer entrar. Então, antes de chegar, da tua requisição, chegar na rede, né, que tu está conectado, do teu computador, digamos assim, vai a um servidor de proxy, né, que pode inclusive bloquear essa saída. Para quê? Para resguardar a tua identidade ou por outros motivos. Por exemplo, você pode estar numa empresa em que alguns sites não são permitidos. Então, sempre que tu está na empresa, tu vai entrar na internet. Para entrar na internet, tu não acessa diretamente a internet. Tu acessa uma conexão local com o teu servidor proxy da empresa e o servidor proxy é que acessa a internet. Então, tu vai lá entrar no site, aí passa pelo servidor proxy, aquele site está bloqueado, uma rede social, por exemplo, o servidor proxy retorna e não envia aquela requisição que você fez, www.instagram.com, para a internet. Não envia para o servidor do Instagram. Ele retorna e diz site não permitido. Então, ele trata aí, por exemplo, uma saída interna. Né? Então, você teria que acessar a rede acessar a web por outra rede, né? Fora a rede da empresa que você está conectado, quando você estiver ali dentro dos computadores de empresa, para poder acessar uma rede social. Beleza? Então, basicamente é isso aí, mais um mecanismo que é o firewall, os principais conceitos,
tipos de firewall, os principais, um pouco da evolução do que é que ele faz, né? Desde restringir IPs a protocolos aí de aplicação, né? Acesso apenas para alguns protocolos. Então, tudo isso é configurado, né, pelos especialistas na área de redes, beleza? E de segurança. Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fui! E aí, galera, continuando agora aqui, né? O assunto de segurança da informação. Trazemos agora as propriedades adicionais, como eu havia falado, beleza? Então, algumas propriedades a gente pode comentar aqui são a irretratabilidade, né? Que é também conhecida como não repúdio, né? Ou irrefutabilidade, é o fato de você não negar a autoria do que se você fez. Ou seja, a partir do momento que o sistema garante que foi você que entrou de fato no sistema, você não pode negar aquilo ali, ou seja, não pode repudiar aquilo ali. Então o sistema tem que garantir, né? O sistema, quando eu digo complexo, não pense num software apenas, né? Toda a estrutura, né, que envolve não apenas softwares, mas também segurança física. Né? Porque, perceba, existe a segurança física e a segurança lógica, tá? Da informação. Né? Você pode ter uma informação que não está no software, mas sim em um local físico. Né? Então, perceba essa diferença. Segurança física e segurança lógica também é um conceito importante para se saber. Então, a irretratabilidade é a pessoa garantir que você não pode negar. Por exemplo, se você utilizar uma câmera lá, um local físico, a câmera filmar que a pessoa que você entrou ali tirou um certo documento na sala. Ou seja, a estrutura ali do sistema de forma completa aqui. Eu não estou falando sistema de software, mas o sistema, né, de segurança da informação garante ali que você foi você de fato, né? A legalidade, ou seja, a legalidade é uma propriedade também pouco falada, mas adicional, que garante que o sistema, né, a política de segurança esteja de acordo com as leis, né, vigentes do local. Né? Você também não pode trabalhar numa questão de segurança da informação de forma contrária à lei. Né? A autenticidade é o que eu tinha acabado de falar aqui, só que no o processo anterior, né? Quando eu falei da irretratabilidade. Que a autenticidade é a garantia que a entidade é quem diz ser. Ou seja, eu tenho que garantir que, vamos falar agora de software, que a pessoa que está entrando naquele software, com a senha, com a impressão digital, com um token, com o que seja, é ela. Então eu tenho que criar recursos que eu possa garantir isso aí. Então, a autenticidade vai me dar essa garantia, né? Que eu tô dizendo, quem está entrando está dizendo que é fulano. E o sistema é fulano. Né? Por quê? Por que é fulano? Não, porque o meu sistema verificou a face dele, o algoritmo é muito perfeito, erra muito dificilmente. Ele verificou com a face cadastrada no sistema e bateu com um nível de aceitação aí de 99,99%, sei lá. Né? Então você garante de alguma forma que aquilo ali é fulano. Não tem nada a ver com a confidencialidade. Que ali a gente está falando de você ter autorização ou não de acessar a informação. Né? Aqui eu estou falando de dizer o seguinte: eu garanto que é fulano que está entrando. Né? Claro que tudo isso pode ser burlado, fulano pode ter dado a senha, se você só usar uma senha para entrar no sistema. E a autorização é a concessão de direito, ou seja, a permissão de acesso por uma entidade. Né? Então, garantir que aquela pessoa tem autorização de usar aquele recurso, né? Computacional, por exemplo, em um sistema computacional. Garantir que aquele recurso específico é autorizado, né, a uma certa pessoa. Então, perceba que essas propriedades, elas estão todas, digamos assim, conectadas, né, uma com a outra, né? Quando eu garanto a irretratabilidade é porque eu garanti, provavelmente, que foi o camarada lá, o usuário, que de fato entrou, ou seja, garantir a autenticidade. Então, quando eu autentico alguém, por exemplo, um sistema, tem diversas formas. Né? Eu posso autenticar baseado no que a gente sabe da pessoa, do usuário, da entidade, vamos falar assim,
de quem é essa entidade e o que a gente tem sobre essa entidade. Ou seja, eu posso usar senha, dados pessoais, né? Eu sei a senha dessa pessoa, eu digo o sistema sabe, ou o sistema sabe dados pessoais dessa pessoa. Né? Ou baseado no quem ela é, a impressão digital, reconhecimento de voz, reconhecimento de face, né? Baseado exatamente na entidade, no caso de pessoa aqui, né? Reconhecimento de face, reconhecimento de voz e a impressão digital. Isso aqui já não tem sentido com um bot, por exemplo. E no que a gente tem, o token, smart card, chave física, né? O token muito utilizado em bancos, né? Um equipamento que você vai acessar o sistema do banco e o banco diz, você tem um token em casa e dá um clique lá no token, o token gera um número, um número que vai ter uma lógica, né? Por ter gerado aquele número, e o mesmo número é o número que o sistema espera que você coloque lá, né? Porque ele usa o mesmo algoritmo lá do token, e aí o token forma um número, você informa esse número ao sistema e tudo certo, você entra, né? Então esse token, cada dia, cada momento, ele vai gerar um número diferente. É uma questão de segurança. É como se fosse uma senha, né? Que você altera ela, digamos que quase a todo momento. Então, alguns termos e definições para a gente concluir, né? Primeiro dizer que tudo que tem, digamos assim, tudo que o que é um ativo, né? Tudo que tem um certo valor para a instituição é um ativo. Esse ativo, por exemplo, ele pode ser físico ou lógico, pode ser um software, pode ser um equipamento, podem ser pessoas, que é físico, né? Pode ser serviços, né? Pode ser documentos, informação, mesmo em papel, que também seria física. Então, tudo que tem valor, né, é um ativo, né? E assim, você pode até meio que classificar esses ativos quanto à confidencialidade, né? Você pode ter uma informação, por exemplo, que é interna da empresa, uma informação que é pública, informações que são confidenciais, informações que são secretas mesmo, né? Ou seja, tem um nível de, digamos assim, de confidencialidade, né, maior, né? Então, enfim, tudo que tem valor para aquela organização é um ativo, né? O que seria o agente? O agente já é a fonte que vai o quê? A fonte de um evento, né? Que pode ser um efeito adverso, um efeito ruim sobre o ativo da informação. Por exemplo, como um funcionário, um meio ambiente, um hacker, né? Então, o agente tem essa característica. Vulnerabilidade é a fraqueza que está no ativo. Né? Ou seja, existe falhas, existe ali buracos, escapes, fraquezas. Tudo existe fraqueza, né? Em tudo tem fraqueza. Então, são algumas falhas, algumas fraquezas, que essas fraquezas podem sim ser exploradas, né? E aí, ameaças, né? Aí eu já entro no conceito de ameaça, um agente externo, né? Que uma vez que essas fraquezas são exploradas por ameaças intencionais ou até mesmo não intencionais, né? Isso pode gerar o quê? A quebra de um dos princípios, né? Então a ameaça, ela aproveita a vulnerabilidade. A ameaça é um agente externo que explora essas vulnerabilidades dos ativos. O ativo pode ser um software? Pode. Um software vulnerável. Não foi, digamos, atualizado, tem umas falhas de segurança. O agente externo pode ser uma pessoa, pode ser um robô também, explorando, né, vulnerabilidades. A gente vai comentar sobre esse tipo de software que faz isso, explorando vulnerabilidades, para aproveitar essas vulnerabilidades e depois atacar. E aí, quando ele ataca, após a exploração de uma vulnerabilidade, né, a ameaça, explora a vulnerabilidade e realiza um ataque. Ou seja, o ataque é um evento que é decorrente dessa exploração de vulnerabilidade realizada por uma ameaça. Beleza? E uma vez o ataque acontecido, o que é que a gente tem? Um ataque bem sucedido, a gente tem o quê? Um incidente. Ou seja, o cara invadiu o sistema, pegou informações não autorizadas, ou seja, atacou um princípio, quebrou um princípio lá da segurança da informação. Ou vários, né?
ou vários. Ele pode até quebrar os três. Ele pode chegar, pegar informações, modificar as informações e indisponibilizar essas informações. Tudo ao mesmo tempo. Aí vai depender. Ocorreu um incidente. Basta que um aconteça para ter um incidente. Uma vez acontecendo o incidente, eu vou ter um efeito, eu vou ter um impacto. Que são efeitos e consequências desse incidente. Né? Aí está. Opa, desculpa. Vão ser efeitos e consequências desse incidente, ou seja, vai ter o quê? Um prejuízo financeiro que é causado por incidente. É o impacto. E aí, dois conceitos finais aí, que é a probabilidade e o risco. A probabilidade vai o quê? Permitir o quê? Prever a possibilidade de ocorrência desses fatos. Né? Tudo que for, digamos assim, atacado, incidente, houve um impacto. Então, o que é que a probabilidade vai fazer? Prever a possibilidade de ocorrência disso aí. Né? Quantificando o que? Eventos incertos sobre proposições ou eventos passados também. Né? Você vai analisar o passado. Ver, qual a probabilidade de acontecer isso aí, já que aconteceu outras vezes. Né? Uma probabilidade a priori, né? Você baseado no que já aconteceu. E aí o risco já é a probabilidade de quê? De concretização desse evento. Que vai poder causar perdas significativas, né? Para algum dano de algum ativo da organização. Então, o risco, basicamente, ele vai ser um produto aí, né, dessa probabilidade com esse impacto. Né? Porque vai acontecer, ele vai ser proporcional à probabilidade e ao impacto. Quanto maior a probabilidade e quanto maior esse impacto, maior o risco de se acontecer. E aí, para você diminuir esse risco, você toma medidas de segurança. Então, quanto mais medidas de segurança, você minimiza o risco. Quanto maior a probabilidade de ocorrência desses fatos aí, e quanto maior o impacto que esses fatos ocasionam no sistema, maior o risco. Então, para o risco tender a zero, mas que nunca vai ser, né, 100% seguro, qual é a ideia? Aumentar, né? Aumentar medidas de segurança e diminuir ao fato, no momento que você aumenta essas medidas de segurança, você vai, consequentemente, diminuir vulnerabilidades. Se você está aumentando medidas de segurança, você está, por exemplo, achando vulnerabilidades do sistema e tapando essas vulnerabilidades, corrigindo. Então, consequentemente, é tudo consequência. Você vai diminuir as ameaças, vai ter menos vulnerabilidade, menos incidente, menos impacto. Quanto menor o incidente, menor o impacto, menor o risco daquilo ali. Né? Então, essa é a ideia, né? de garantir o maior nível de segurança de informação. Tá? Então, por hoje é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até na próxima. A gente vai continuar com conceitos aí de segurança da informação. Valeu. Deus abençoe vocês. E aí, essa galera, beleza? Pessoal, continuando aqui com algumas terminologias, né, de segurança da informação. Termos que vocês podem encontrar em alguma leitura de vocês e não tenham conhecimento, né? Vou passar para vocês aqui alguns termos e também algumas categorias, né, de softwares maliciosos, né? Vamos iniciar agora a falar sobre esses softwares maliciosos. Então, algumas terminologias, né? O que é um hacker, o que é um cracker? O pessoal às vezes confunde e acha que hacker e cracker são a mesma coisa, não é. O hacker é um camarada experiente, é um cara que tem conhecimento de sistemas de informação, de sistemas de informação também, mas de sistemas operacionais, de redes de computadores, né? Então esse cara é experiente, ele tem habilidades de invadir sistemas computacionais, mas não necessariamente esse cara vai ser um cara que vai fazer algum mal. É como um policial experiente, né, que sabe muito de segurança, ou sabe
técnicas, o que fazer, o que não fazer no momento para prevenir problemas ou para até agir em algumas situações. Então, esse é o hacker, né? Esse é o conceito de hacker, às vezes mal empregado aí, até nem mesmo na mídia. Né? O cracker é aquele cara que invade o sistema, né, com intenções de fazer algum mal. Né? Então, ele pode ser um hacker que tem essa má intenção. Ele é um hacker, um cracker. Né? Mas às vezes o cara é um cracker, mas não é um hacker. Ele é simplesmente invadir um sistema com intenções danosas. Né? E aí, muitas vezes, utiliza disso aí, ó, de script kids, que a gente chama que são os hackers iniciantes, né? Vamos falar assim, ou melhor, né? Script kids são kids de criança, né? Bebês que utilizam scripts prontos, né? Para fazer alguma coisa. Às vezes, não para fazer o mal, né? Então, assim, esse script kids é uma terminologia para esse pessoal que está iniciando, né? E, em geral, a gente chama de newbies, né? Em geral, para fazer ataques. Né? Poderia ser melhor empregado aqui até a palavra de crack mesmo, crackers iniciantes, né? Se ele for fazer algum mal. O insiders, né, que são ameaças internas, por exemplo, funcionários que são corruptos. Esse aí é, né, bem comum. São pessoas da própria instituição, da própria organização, insiders, né, que está dentro, inseridos na organização. Freaking, que é um especialista, geralmente relacionado à telefonia, né? Aqueles camaradas que você vê muito em filme, né? Implantando escutas telefônicas, coisas do tipo, tem esse conhecimento nessa área aí de telefonia. Chama de freak. O Walrus, que é um software pirata que é distribuído ilegalmente na internet. É um software pirata aí que está na internet de forma ilegal. Né? Então temos também os conceitos de malware. Malware, que nada mais é do que um software malicioso, né? Todo tipo de software com intenções danosas ao sistema computacional são classificados como malware. Né? E quais as formas de se infectar com isso aí? Né? Como é que normalmente os sistemas computacionais são infectados por esse tipo de software? Né? Geralmente, hoje em dia, né, pela internet, por sites, por documentos em anexos em e-mails, né? Normalmente isso aí, mas já foi muito e ainda é por memórias secundárias, como pendrives. É muito comum hoje você ter o chamado vírus de pendrive, né? Que você bota lá e o vírus executa, porque o pendrive ele pode ser configurado para isso, né? Para você executar ele assim que conectar no computador. E aí algumas extensões perigosas de arquivos que vocês têm que ter cuidado quando forem abrir. Aí você pode até olhar esse primeiro aí, mas .exe. .exe é uma extensão muito comum no Windows. Piorei aqui. Muito comum no Windows, né? Para você executar programas e tudo mais, abrir programas. Mas de fato, se você não souber, não tiver certeza, é melhor não arriscar. Né? Mas assim como a exe, qualquer extensão que você, por exemplo, receber, principalmente por e-mail, com esse tipo de terminação, né, tipo final do arquivo, né, a extensão do arquivo, não abra, né, é perigoso. .com, .pif, .bet, .asp, VBS, CMD, esses três aqui, ó, exe, CMD e SRC, que é de arquivo source, né, de fonte, eles são muito comuns, né, o HLP e o REG também. São arquivos perigosos que você só deve utilizar se você tiver consciência certeza do que está fazendo. Baixou de um site altamente confiável, né, coisa do tipo. Mas eu fui lá num site de downloads, que eu saí navegando pela internet, terminei chegando nesse site, clicando, e terminei chegando lá e baixei um programa executável e executei no meu computador. Meu amigo, então você tem um risco grande aí de ter feito uma besteira, né? E aí, iniciando essas categorias de malwares, né, trouxe aqui as principais e algumas características, né? Por exemplo, vírus, worm, bot, trojan, spyware, backdoor e rootkit. O vírus, o worm e o bot tem uma característica em comum, que é que eles se propagam automaticamente. Né? Uma vez infectado, ele sai se espalhando, ele tem a capacidade de se propagar no sistema.
vírus, worm e bot. Nem tudo é vírus, tá, gente? Agora, o vírus se diferencia do worm e do bot. Por quê? Porque o vírus ele se anexa a um arquivo. Ele fica lá, ele só existe porque precisa de um arquivo, ou um arquivo de um programa, o que seja, para ficar ali anexado àquele tipo de arquivo. Geralmente são vírus que são desenvolvidos para alguns arquivos, tipos de arquivos de fato. Né? Ele necessita desse hospedeiro. Tá? Já o worm e o bot, não. Ele sai em busca de vulnerabilidades, explorando vulnerabilidades. São softwares maliciosos que exploram vulnerabilidades, né? Principalmente em conexões de redes, ou seja, eles são independentes, eles saem se espalhando pela rede. Por exemplo, se você um computador que está conectado numa rede e ele é infectado por um worm ou por um bot aí que sai, um robozinho que sai procurando vulnerabilidades, ele pode se espalhar pela essa própria rede, até mesmo congestionando essa rede, atacando o princípio da disponibilidade, né? Ou até outros princípios como confidencialidade, integridade, o que seja, para explorar vulnerabilidades nos sistemas. Beleza? Então, essas características são em comum, tanto do vírus do worm e do bot, porém, quanto a forma que eles se propagam é diferente, né? O vírus eles se propagam se anexando, se hospedando em arquivos, e o worm e o bot explorando vulnerabilidades. Os demais não se propagam. Esse Trojan, Spyro, Backdoor, não tem a característica de se propagar. É claro que um software, um malware, né, um software malicioso, ele pode aí ter características mistas, né, tendo aí ser um spyware que tem características também de um Trojan. Né? Então, o que caracteriza um cavalo de Troia, né, esse Trojan aí é de cavalo de Troia? Ele se passa pelo software normal, você tem lá, acha que está baixando. Era muito comum antigamente, né? Isso era mais comum. Você acha que está baixando um software para editar fotos, e aí você instala aquele software, ele até pode editar as fotos lá, né? Mas ele estava realizando algum tipo de ação danosa no seu sistema computacional. O Spyware, ele é um espião, normalmente funcionando em segundo plano, né? O Backdoor é, como o próprio nome diz, ó, ele fica por trás das portas, ou seja, ele tem um acesso remoto, não é totalmente offline, né? Ele é online, ele precisa da rede, ele tem um acesso remoto a alguém, um software que abre portas, fica por trás das portas lá, abrindo as portas para quem? Para que o invasor entre. É o camarada que já está lá dentro do sistema, abre a porta para o outro entrar. Então esse é o backdoor. Ele permite esse acesso remoto para alguém que não tem autorização. O rootkit é um kit vamos dizer assim, a gente vai comentar mais na frente, dessas ferramentas, né? E em geral ele oculta a ação desses malwares. Ele oculta a ação desses malwares. Beleza? Então, assim, os malwares que eu citei aqui é uma geral, é uma categoria, né? Mas você tem outros que a gente vai comentar mais na frente. E a cada conceito de malwares você vai aumentando aí o seu conhecimento. Né? O que você precisa saber é que eles se propagam, o vírus, o wormbot. O vírus se propaga em arquivos, né? Hospedeiros, o worm e o bot normalmente para explorar vulnerabilidades. Os demais não se propagam, mas têm ações específicas, como o Trojan se passar por outro software. Os spywares são espiões que funcionam em segundo plano, verificando, por exemplo, o que você digita, os movimentos do mouse, onde você clica, e captando essas informações. E aí pode trabalhar em parceria com o Backdoor, por exemplo, que tem um acesso remoto não autorizado, enviando essas informações para um terceiro. Né? E aí um rootkit também pode estar lá, seu sistema está todo infectado, né? Ocultando tudo isso, tentando ocultar ao máximo tudo isso para que softwares de segurança como antivírus, anti-spywares não detectem a ação desses camaradas aí maliciosos. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, galera, beleza? Voltando aqui para mais uma aula de tipos de malwares, né? Continuando, são vários tipos, tá, gente? Trazendo os principais, mas vocês podem
até se bater com alguns que eu não tenho comentado, tá? Então, um outro tipo de malware, o sniffer, né? Como o nome já diz em inglês, ele é um escutador, vamos falar assim, né? É um espião que monitora, por exemplo, o tráfego da rede. Ele fica ouvindo, né, os pacotes que passam pela rede, né? Em busca de quê? De informações sensíveis, né? Senha, por exemplo, número de cartão de crédito. Ele fica monitorando esse tráfego e isso ataca a autenticidade. Por quê? Porque ele tá buscando atacar, né, se passar, digamos assim, ele está se passando por quem não é, está fazendo o que não pode, né? Por exemplo, buscar sua senha e seu login para entrar num sistema, né? A busca da atacar a autenticidade, beleza? Então ele fica lá capturando, né, na rede aqueles pacotes de dados em busca de interpretar aquilo ali. Então, por exemplo, se você soltar seus dados limpos na rede sem, por exemplo, criptografia realizada pela origem né, de onde os dados saiu, é um grande risco. Né? Esse sniffer pode ser lógico ou físico. Né? Lógico, são, por exemplo, softwares instalados, né, para copiar esses pacotes. E físico, por exemplo, quando você tem um aparelho conectado a uma rede invadida, né, ouvindo tudo. Né? O que a gente falou lá dos camaradas que colocam, né, escutas telefônicas ali fisicamente para ouvir dados ali, né, informações ali daquela comunicação. O ransomware, que é um tipo de malware aí que é conhecido por sequestrar o computador, né, muito comum hoje a pessoa invadiu, porque veja que tudo está conectado ali, né, velho? O software, tá com ransomware lá dentro, o computador. Ah, mas não é só o ransomware, é o fato de como ele chegou lá, né? Então, como ele chegou lá? Então, ele sequestrou o conteúdo dali. Normalmente, o atacante, né, o invasor, criptografa aquilo ali e existe um resgate para você ter seus dados de volta. Isso é uma característica de um malware chamado de ransomware. O spyware, que são espiões funcionando em segundo plano, beleza? Eu já falei do spyware, né, que são softwares que ficam verificando, por exemplo, tudo que você realiza no seu computador, né, não tem interação com usuários, ele fica agindo ali em segundo plano e ele vai atacar o quê? A confidencialidade do acesso, né? Porque uma vez que ele sabe o que você está, por exemplo, lendo, o que você está clicando, e aquilo ali é confidencial, você atacou aquela informação. Né? E quando a gente tem um spyware que, por exemplo, registra tudo que você digitou, a gente chama ele de keylogger. Quando você tem um spyware que registra tudo, por exemplo, que você clicou, imagens da tela, a gente chama de screenlogger. Tá? Tem o retrovírus, tá? Que eu já tinha comentado, né? Acho que ele tem comentado dele. Ele ataca a lista de antivírus, né? E deixa de fato a máquina mais vulnerável. Né? O retrovírus ele tem essa característica, né? É por isso que o nome retro, né? Ele vai, na verdade ele dá uma base, né? Ele ataca na base, né? Onde é que eu posso, onde é que eles podem me identificar? É lá na base de assinaturas. Então é lá que eu vou atacar, né? Antes de agir. O AdWords, que na verdade não são conhecidos como softwares assim que vão realizar algum dano no seu computador, mas ele vai, por exemplo, registrar hábitos teus de navegação e aí vai deixar softwares de propaganda lá sempre no teu navegador, por exemplo, incomodando o teu uso, né? Tem um backdoor, né, que é um programa que vai permitir o retorno do invasor. O backdoor é aquilo que eu falei, né? Ele vai abrir a porta, ele vai permitir que o invasor entre ali sempre que ele quiser, ele vai permitir que ele volte, né, por aquela porta, por exemplo, que está aberta no computador. Porque de fato, gente, na aula de redes, eu acho que eu comentei para vocês, o sistema computacional, quando você está conectado na rede, você tem várias portas. Cada porta dessa é onde você tem comunicações. Né? Então, portas do sistema operacional, portas que estão fechadas e abertas. Então, a partir do momento que você entra na internet, você já tem uma porta aberta, que é a porta de acesso a páginas web, por exemplo. Né? Quando você envia um e-mail, aquele e-mail vai por outra porta do seu sistema operacional.
Quando você recebe e-mail, aquele e-mail chega por outra porta. Então você tem várias portas no seu sistema operacional. Umas estão sendo usadas, outras não. Umas estão sendo abertas e outras não. E aí é por essas portas aí, vulnerabilidade dessas portas, que esses softwares que começam a agir, né? Então o backdoor ele deixa uma porta dessa aberta para o invasor entrar quando quiser, né? E aí fazer o que quiser, instalar outros softwares maliciosos, né? E aí fazendo isso de forma ativa ou passiva, né? Ou seja, ele entrar e só captar informações, está fazendo isso de forma passiva, é isso. Quando se fala em ataque passivo, na segurança da informação está se falando de obter informações. Quando se fala em ataque ativo, está se falando de modificar informações, né? Criar informações ativo. Então ele pode agir dessas duas formas, né? O hijacker, que vai alterar as configurações dos programas instalados. Aí, por exemplo, muitas vezes no navegador também, né, modificando configurações do teu próprio navegador. É um ataque mais incômodo, né? Muitas vezes incômodo do que danoso, né? E o rootkit tem a principal característica de fazer, é um conjunto de ferramentas, né, de programas maliciosos, como eu tinha falado também para vocês, que uma vez instalado no computador vai permitir que esse cracker, né, eu não gosto de dizer o hacker, mas o hacker malicioso, vamos falar assim, mantenha esse acesso ao computador. Ou seja, cada vez que eu tenho arquivos maliciosos, né, softwares maliciosos, esse rootkit vai camuflar, né, de forma que vai dificultar a detecção deles por antivírus, né? É isso aí. Beleza? Então, galera, valeu por hoje. É isso aí. Um abraço. Próxima aula a gente continua. Deus abençoe vocês. Fui! E aí, galera, beleza? Como prometido, né? Vamos iniciar alguns conceitos de mecanismos de proteção, tá? Sistemas computacionais. Primeiramente, falar do seguinte, tá, gente? Os termos usados aqui. Muitas vezes, quando a gente fala em mecanismo de proteção, a gente imagina apenas o antivírus, né? Antivírus seria um mecanismo de proteção. Mas, na verdade, o termo anti-malware seria mais adequado, mais geral, né? Visto que antivírus ele é mais relacionado apenas a vírus, né? Que era, na verdade, um tipo de malware que, né, iniciou, né, lá nos inícios dos primórdios da computação, né, como softwares maliciosos, né, e caracterizou-se ali como vírus, mas ao passar do tempo, novos tipos de ataques foram surgindo, né, então, e foram sendo descaracterizados como sendo um vírus, e novos tipos de malwares foram aparecendo. Então, muitas vezes a gente caracteriza esses mecanismos, eu não tenho aqui, mas como anti-malwares, né? Eu vou até colocar aqui parte 1, porque teremos mais, tá? Então, como é que funciona? Primeiramente, qual é a política, né, desses anti-malwares, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de políticas que são empregadas nesses anti-malwares, beleza? São né, a política dos anti-malwares permissivos, né, uma configuração permissiva ou restritiva. Como é que funciona isso? Permissivo é aquele que é o seguinte, ó, tudo pode nesse sistema, exceto isso aqui. Então eu vou colocando, por exemplo, que esse tipo de código aqui não é permitido a partir de agora, ou esse tipo de IP aqui não tem acesso a esse sistema, e eu vou criando regras que eu não vou mais permitindo aquele recurso, aquela característica do sistema, né? Aquele acesso ou execução de alguma coisa, né? Então, o antivírus ele aparenta mais isso aí, né? Por quê? Porque, como a gente vai ver, ele vai adicionando uma lista ele contém uma biblioteca, uma lista de vírus, né? Que não vão sendo permitidos ali com a execução de softwares com aquelas características, né? De programas, enfim, com aquelas características, de maneira que ele vai proibindo
ao passar do tempo, né? Os permissivos. O restritivo é o contrário, ou seja, nada pode, está bloqueado de tudo, não faz nada. Ah, isso aqui pode. Ah, beleza, esse está liberado, né? Então, o firewall, eu botei aqui como exemplo, mas não necessariamente ele é restritivo, tá? Ele pode ser também um permissivo, a gente vai falar de firewall na próxima aula. Então, como é que funciona esses malwares, né? Na verdade, esses métodos, né? Ele foi, como eu estava dizendo, desenvolvendo, foi avançando com o passar do tempo e de acordo com a necessidade. Por quê? O que acontece? Muitas vezes um novo tipo de ataque surge. Então, cria-se um mecanismo de defesa para aquele ataque. Isso funciona na vida real, né? Não, você está na sociedade, né, os sistemas de segurança trabalham muitas vezes assim. Você tem um novo tipo de ataque realizado por criminosos, né? Seja cibernéticos ou não. E aí a polícia, os mecanismos de defesa começam a criar formas de combater aquilo ali, né? Então, um dos mecanismos conhecidos, né, utilizado pelos antivírus, né, é as bibliotecas de vírus, né? Como eu estava dizendo a vocês, né, o antivírus, na verdade, como é que ele detecta? A grosso modo, ele tem uma lista de códigos maliciosos, né, que são atualizados constantemente. É a importância de estar sempre atualizando a base de dados do seu antivírus, né? Porque se um novo vírus, um novo surgir e ele não tiver atualizado, para o computador, para o seu sistema, aquilo ali está tudo normal e você vai ter um problema grave depois, né? Também outra forma, outro mecanismo é verificando as ações, ou seja, verificando tudo que é executado no computador, né? Ou seja, ações que caracterizem aí códigos maliciosos, né, que é através da execução de algum arquivo monitorado aí por antivírus, também é um método, é uma forma, né, isso que está sendo dito aqui, de se detectar, né, softwares maliciosos. Aqui eu não estou apenas falando de vírus, tá? Estou falando de qualquer software malicioso, né? Então, por exemplo, quando o antivírus identifica que uma ação, né, que foi executada se assemelha, por exemplo, a um código malicioso, ele detecta, ele identifica aquilo ali como um vírus, né? Então, uma ação que se assemelha a um código malicioso vai poder ser detectada como um vírus. Outra forma também é a verificação por algoritmos, né? É um método um pouco mais robusto, mais avançado, digamos assim, porque a todo momento a gente está lidando com vários algoritmos, né? Em redes sociais tem vários algoritmos sendo ali rodados, né? Algoritmos de recomendação, enfim. Então, o que é que acontece? Muitas vezes o próprio código malicioso está embutido, está escondido no algoritmo, tá? E aí torna-se um pouco mais difícil, né? E aí o usuário ele pode ser atacado, por exemplo, pelo simples fato dele acessar, por exemplo, um site, né, que roda, né, um algoritmo desse. Beleza? Então, o código malicioso está ali embutido por dentro do algoritmo. É basicamente isso. Então, a verificação de algoritmos é um método também de se encontrar esses softwares maliciosos, né? E a verificação de integridade. É outro método também de verificar se algum software malicioso está agindo ali no sistema. Como é isso? É comparar, por exemplo, a configuração do sistema atual com a configuração anterior, né? É uma comparação que vai verificar a integridade. Se aquelas mudanças que existem ali da configuração foram mudanças que, digamos assim, realizadas pelo usuário, o sistema reconhece, né? Então, o estado do sistema operacional, por exemplo, anterior e o atual, né? Se vai havendo algum tipo de mudança, até mesmo se existe um padrão naquelas mudanças ali e em algum momento o padrão não muda, né? Não, alguma mudança fora do padrão, né? No estado do sistema, aí isso é capaz aí de identificar, né? Através dessa alteração, a presença, né, de um código malicioso. Realizada exatamente essa alteração realizada por um código malicioso. Beleza? Então, por hoje é isso aí.
próxima aula a gente fala um pouco de firewall, que é outro mecanismo de defesa, tá? Que esses mecanismos aqui foram mais relacionados a antivírus, são anti-malwares, né? Anti-spywares, aí tem vários tipos de antivírus, né? Tem antivírus gratuitos, antivírus pagos, alguns conhecidos hoje, Avira, Avast, AVG, tudo no ar, né? Tem o Norton antivírus, tem o Malwarebytes, tem o da Microsoft, enfim. Tem vários sistemas de proteção, tá? Beleza, galera? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe vocês. E aí, galera? Beleza? Vamos aqui mais uma aulinha de mecanismo de proteção. Vamos concluir com o mecanismo conhecido como criptografia, bastante conhecido, né? Que é uma ideia de você conseguir proteger, né, a informação que está sendo transmitida, né? Tem uma ação de sigilosa, né? Ação de dar uma confidencialidade ao que está sendo transmitido, né? Porque o conteúdo em claro, que a gente chama o conteúdo conhecido, ele é modificado para um conteúdo que não é interpretado pelo ser humano, né? Por máquinas que mesmo, a não ser que tenham posse de alguns recursos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa ação de sigilo, né? Essa ação de tornar o conteúdo sigiloso da criptografia garante aí a confidencialidade. Né? Então, aí o uso de chaves, né? Como é que a criptografia funciona? Através do uso de chaves, né? Como eu estava dizendo, uma vez que é criptografado o conteúdo, você não tem como ter conhecimento do que tinha ali antes, né? Porque esse conteúdo foi criptografado, né? A criptografia usou chaves, que a gente vai ver, podem ser chaves públicas ou privadas, né? E os tipos de criptografia simétrica ou assimétrica, que se relaciona aí com essas chaves públicas e privadas, tá? Mas antes de falar desses dois tipos de criptografia, que é a principal parte do conhecimento da criptografia, é entender alguns conceitos, né? Então, o que é criptografar, entre aspas, aí, embaralhar, claro que você não está falando de baralho, né? Mas é bagunçar ou embaralhar ali, de bagunçar, né, o conteúdo, né? E desembaralhar, decriptografar, ou seja, pegar aquele conteúdo que estava cifrado e voltar ao original. Então, esses são sistemas conhecidos. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de algoritmos criptográficos, né? Os algoritmos criptográficos estão ali no meio, um recurso que está ali no meio entre o conteúdo original e o que é cifrado, né? Então, o algoritmo criptográfico é quem vai receber esse conteúdo, né? Vai realizar um processamento e vai cifrar esse conteúdo. Beleza? E aí, como é que esse algoritmo trabalha? Aí, existem diversos tipos de algoritmos diferentes, mas o algoritmo recebe como parâmetro, né, uma entrada, um parâmetro que a gente chama de chave, né? Um parâmetro do algoritmo. Um parâmetro do algoritmo é a chave criptográfica. Então, o algoritmo ele recebe não só o texto, como uma chave, né, criptográfica que tem um tamanho extenso. E a partir daquele texto e daquela chave dá um resultado. Certo? Então, se eu tiver uma chave diferente para o mesmo texto, o resultado é diferente. Totalmente. Se eu tiver um texto diferente e a chave for a mesma para dois processos independentes, o resultado vai ser diferente também. Então, é um parâmetro que o algoritmo tem, que é a chave criptográfica. E essa chave ela tem um espaço, um tamanho. O que é o espaço da chave? É a quantidade de combinações possíveis que você pode ter para aquela chave. É quase como uma senha no nosso uso, né? Só que esse parâmetro aí, quanto maior, né, o tamanho dessa chave, maior são as possibilidades de resultado da criptografia, né? Porque se você tiver uma chave de 8 bits, por exemplo, é uma coisa. Uma chave de tamanho de, sei lá, vamos lá, 16 bits e de 8 bits. Você tem uma chave de 8 bits, você tem um espaço de chave ali de 8 bits, você tem uma certa quantidade X de possíveis chaves. Não é isso? 2 elevado a 8. Se você tem de 16 bits, você tem 2 elevado a 16 possibilidades. Então, assim, quanto maior o espaço de chaves, maior a quantidade de combinações possíveis para aquela chave, mais seguro é a tua criptografia. Né?
Um conceito importante também é a função de condensação. Essa função de condensação, ela cria um hash. O que é o hash? Ela cria um conteúdo que você pode imaginar como também um conteúdo que não tem como, digamos assim, ser interpretado, só que ele tem uma característica muito diferente. Eu trouxe ela aí só para comentar, né? Ele tem uma característica muito diferente. Uma função hash, ela gera aquele texto original em um texto, né, incompreensível também, só que esse texto que é gerado, ele não tem como voltar ao original mais. Então, muitas vezes utilizado para garantir o que aí? Integridade. Por exemplo, é comum você, por exemplo, quando faz o cadastro dos seus dados pessoais em um site, em um sistema, é comum que o sistema pegue a tua senha que tu informou e gera um hash daquilo ali. Por quê? Porque o que ele guarda no banco de dados não é a tua senha limpa, mas o hash, aquele conteúdo ali. Porque ele não tem interesse em saber tua senha. Correto, né? Seria assim. Qual é a senha que tu usa no sistema dele? Certo? O teu nome e os teus dados ele tem que saber como é que ele vai pegar depois e apresentar no sistema os teus dados. Mas a tua senha original ele não tem interesse. Então ele gera um código hash ali, né, que não retorna ao original mais nunca. E para que serve então? Serve para que quando você for entrar novamente no site, que você colocar a sua senha, ele vai gerar aquele hash de novo e vai comparar hash com hash. O hash que está gravado, que você gerou originalmente, com o hash atual, que você está dizendo que é a sua senha. Se bater os dois, né, for o mesmo algoritmo ali e a mesma chave que gerou aquele hash, ok, beleza. Então você colocou a informação correta. E aí os tipos de criptografia, simétrica e assimétrica, né? A assimétrica, ela tem uma característica importante, que ela usa a chave única. Ela tem uma chave privada, ou seja, eu tenho a minha chave privada que eu compartilho ali uma chave única, eu posso até escrever aqui o nome única, né? Simétrica, mas de chave única também. Né? Eu vou botar aqui, puxar uma setinha e dizer que é uma criptografia de chave única, tá? Vou escrever aqui. Por quê? Eu compartilho essa chave com o receptor. O emissor e o receptor compartilham, tá aí, ó. Você tem um algoritmo que recebe um texto e a chave K1. Esse texto é cifrado num canal, vai por um canal seguro aqui, chega do outro lado no receptor, o mesmo algoritmo, a mesma chave que é compartilhada aqui entre os dois participantes, e aí eu tenho um texto em claro. Essa é a chamada chave simétrica, ou criptografia simétrica. A assimétrica ela tem uma característica de utilizar uma chave pública, né? Porque como é que funciona? Você tem aqui um algoritmo que recebe o texto e uma chave K1. Essa chave K1 aqui, ela não é compartilhada. Ela é totalmente privada. Essa chave K1 aqui vai ser totalmente privada. Essa chave K2 aqui vai ser pública. E aí eu vou explicar. Já essa daqui, privada. Beleza? Ela, só quem sabe da chave K1 é quem enviou. Enviou o texto seguro. Beleza. A chave K2 é uma chave preparada aí para esse mesmo algoritmo para transformar esse texto no claro. Que vai garantir o quê? Vai garantir a autenticidade, né? Vai garantir que quem enviou aqueles dados realmente é quem enviou. Por quê? Porque a chave K2 é do emissor também. Então, se a chave K2, que é do emissor, conseguiu decriptografar um texto que estava criptografado, isso quer dizer que aquela chave ela bate com a chave K1, que foi a chave K1 privada do emissor que criptografou aquele texto. Então, foi ele que enviou. Né? Porque só quem sabe a chave K1 é o emissor. Então, ele criptografou ali com a chave K1, não compartilha a chave K1 com ninguém. A K2 é pública, a K2 que é dele, essa é pública. Então, você pode usar a minha chave pública aí para decriptografar esse texto e você vai ver que vai ser decriptografado, um texto limpo e claro, entendível. E aí, você vendo que a minha chave pública decriptografou aquele texto, sinal de que texto aqui é o conteúdo, tá? Sinal de que
ele foi criptografado por mim com a minha chave privada que só eu tenho. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Analisamos aqui os principais conceitos de segurança da informação. Deus abençoe vocês. Fui.